Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha, Sridhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presently all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, e a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. E ao mesmo tempo também presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, e minhas reverências a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So I am very happy to come in this place. Last year also I came here and to discuss about Yoga Tattva. Então estou muito feliz de vir aqui na Embaixada da Índia. A última vez que eu vim a Brasília, eu também vim aqui e a gente vem aqui para poder falar sobre Yoga Tattva, ou seja, a verdade sobre o Yoga. Please everybody come more bit closer, then can listen. Por favor, vocês que estão mais aí no cantinho, podem chegar para cá para se aproximar para a gente, o som ficar, vocês poderiam ouvir melhor. Por favor, se possível. Because only one microphone. Eu só tenho um microfone, então para todos vocês, vocês conseguem ouvir bem a tradução? Sim. You heard about Yoga Tattva. Então vocês já ouviram falar sobre o yoga, sobre a verdade sobre o yoga. Yoga is Sanskrit words. Yoga. Yoga means to unite or connection. Então, na verdade, yoga é uma palavra sânscrita que significa união ou conexão. That means when the two things you can connect. Significa você ligar duas coisas. Isso é yoga. In the same way, our spiritual science explain this way. How to connect with Atma and Paramatma. That is called soul and super soul. E a nossa ciência espiritual vai explicar a ligação entre duas coisas. A ligação entre a alma e a super-alma. A palavra sânscrita para isso é Atma e Paramatma. First I tell to you, we are not this body, we are the soul. Então, primeira coisa para a gente entender, nós somos alma e estamos agora
soul resides this body is working. E é só o fato da alma residir nesse corpo que o nosso corpo funciona. When soul goes out this body is like enough. E quando a alma ela deixa o nosso corpo vira inerte, ele para de funcionar. And in this body also made by the 5 elements. E esse nosso corpo ele é formado por 5 elementos. Earth, fire, ether, air and water. São os 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. So when soul goes out and all these elements also disappear from this body. Então, quando a alma deixa o corpo, todos os elementos que compunham o corpo também vão se decompondo. So our scriptures explain this way. This body is called gross body. Então, as escrituras elas vão explicar que esse corpo que a gente vê, ele é o corpo grosseiro. In this gross body also another body is staying, that is called subtle body. E dentro desse corpo grosseiro há um outro corpo que vive também aí, que se chama corpo sutil. That is called Man, Buddhi, Ahankar and Chitta. Mind, intelligence, egos and heart. Já o corpo sutil, que está dentro do corpo grosseiro, que é o que a gente observa, ele é composto por 4 elementos. Man, que é a mente, Buddhi, a inteligência, Ahankar, que é o ego, falso ego, e Chitta, que é o coração. So in this subtle body, Sukshma Sarir, Sanskrit word, Sukshma Sarir, subtle body, that inside then soul resides. E a alma, ela vive dentro do corpo sutil. A palavra sânscrita para corpo sutil é Sukshma Sharir. This soul is very minute. You cannot see with your material senses. E a alma, ela é muito pequena, muito diminuta. Então a gente não consegue ver a alma com os nossos sentidos materiais. The soul is called, Krishna says, the soul is called the part and parcel of Lord. Krishna, Deus, ele diz que a alma ela é uma parte integrante dele, uma parte integrante de Deus. Mamai Vamso Jivo Loke Jivo Bhuto Sanatana. Krishna says, hey Arjuna, all the living entities, so they are my part and parcel and eternal and transcendental. Então Krishna diz na Bhagavad Gita para Arjuna, ele diz, ó Arjuna, todas as almas são minhas partes integrantes e elas são eternas e transcendentais. So that means Atma, we forget to Krishna and now we have come in this material world and wandering in the cycle of repeated birth and death. Então nós almas somos espirituais, mas agora nós nos esquecemos de Krishna, de Deus, e estamos vagando num ciclo de reencarnação, um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Unlimited time, all we are wandering in the cycle of same repeated birth and death and suffering the 3 folds of Maya. Então, desde um tempo ilimitado que todos nós estamos vagando nesse ciclo de reencarnação, de repetidos nascimentos e mortes. Estamos sofrendo os 3 tipos de sofrimentos que Maya, a energia ilusória de Deus, inflige sobre as almas. Maya means the illusory potency of Lord. She creates the illusion and false egos in the heart of the living entities. Então, Maya é a potência ilusória do Senhor Supremo. Então, ela cria um falso ego e a ilusão no coração de todos os seres vivos. So now we forget to Krishna and come in this body. And this body also, another thing also, that the super soul, he resides. But in the between of the soul and super soul, there's the one black screen is there. Então, quando a alma habita um corpo, a super-alma, Deus também está sempre lá com ela. That is called the Maya. For this regard, soul can't to see super soul. Só que entre a alma e a super-alma, ou seja, entre a alma e Deus, no coração de todos os seres vivos, tem como se fosse uma tela negra. E essa tela negra que separa os dois faz com que a alma não possa ver Deus. E essa tela negra é exatamente Maya, a ilusão. So for this regard, Krishna says in Bhagavad Gita, how will we again united?
with him. Por isso que Krishna, ele diz no Bhagavad Gita, o processo pelo qual, né, a alma, nós podemos de novo nos encontrar, nos conectar com Deus. For this regard, Krishna, he says the 18th types of yoga tattva in Srimad Bhagavad Gita. E é por isso que no Bhagavad Gita, Krishna, Deus, ele vai explicar 18 diferentes processos de yoga. So first I want to know, how many do you know Bhagavad Gita? Raise your hand. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber aqui quantos de vocês já ouviram falar no Bhagavad Gita. Podem levantar a mão? Quem já ouviu falar no Bhagavad Gita? Okay. Thank you. Muito obrigada. Srimad Bhagavad Gita, Krishna, he says to Arjuna, then 18th chapter, 18th yogas, he explained. And every chapter's name also yoga. Karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, Raja, Buddha, Vidya yoga, etc. Então, o Bhagavad Gita, ele é composto por 18 capítulos. Em cada um desses capítulos, Krishna, Deus, ele está falando para Arjuna sobre um diferente tipo de yoga. Então, cada capítulo vai ter um nome de uma yoga, como Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga e assim por diante. And in this different high class, exalted, perfect persons, they also manifested their many commentaries about these yoga practices. E muitas pessoas, né, personalidades muito iluminadas, com muito conhecimento, manifestaram diferentes comentários também ao Bhagavad Gita. And especially you have heard about Patanjali Yoga Shastra. E provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Yoga Shastra, de Patanjali. Patanjali Rishi, he manifested also Patanjali Yoga Shastra and explained how first we free from the many kinds of disease and distress from our body and mind. Então, Patanjali, ele foi um dos primeiros a manifestar um livro, né, que é falar sobre o yoga e sobre como que a gente pode livrar o nosso corpo e a nossa mente de diferentes tipos de sofrimentos, aflições e doenças. Because our scriptures explain Idam Sariram Byajiram Mandiram. This body is called the temple of many kinds of disease and distress. Porque as escrituras, elas vão dizer que o nosso corpo, ele é um templo de quê? Um templo de doenças e sofrimentos. Who has no disease or who are not feeling any kinds of distress or unhappiness? Quem é que não passa por nenhuma doença, não tem nenhuma doença? Quem é que não tem uma aflição em sua vida, um sofrimento? Quem é que não passa por nenhum tipo de tristeza? Because this is the nature of this material world. When this body, then automatically many kinds of disease and distress are coming. Porque essa é a própria natureza deste mundo material. Quando a gente está em um corpo, a gente automaticamente passa por diferentes sofrimentos em nossa vida, a gente tem diferentes doenças e assim por diante. So for this regard, great person, Patanjali Rishi, first he explained this way, how we will free from the disease. Por isso que essa pessoa muito importante, Patanjali Rishi, ele primeiramente ele explicou como que a gente vai fazer para se livrar das doenças. One proverb in this way, health is wealth. Então existe um provérbio que diz que saúde é riqueza. If your health is not good, even your mind will not also concentrate on Lord. Porque se você não está bem de saúde, você não vai nem mesmo conseguir concentrar sua mente em Deus. If you suffering many kinds of disease or distress, how possible you concentrate your mind to Lord? Então, caso você esteja sofrendo de muitas doenças, né, diferentes aflições em sua vida, como você vai conseguir concentrar sua mente em Deus? For this regard, Patanjali Rishi, he manifested the Ashtanga Yoga Darshan. Just you heard Krishna. What is it? Krishna Jivanidhi Rishi also explained the 8 paths of the Yoga Darshan, the Ashtanga Yoga Darshan. Por isso que Patanjali Rishi, ele manifestou esse Ashtanga Yoga Darshan, né, como a Krishna Jivanidhi, agora há pouco ela explicou sobre o passo a passo
Jam, Niyam, Asan, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi. Né? Primeiro tem Jam, depois Niyam, depois Asana, depois Pranayam, Dhyan, Dharana, Samadhi. Samadhi. And very nicely also, elaborately, he explained in this Yoga Darshan. E ele explica, Patanjali Rishi, ele explica de forma muito elaborada toda essa filosofia do yoga. In Srimad Bhagavad Gita, Krishna also told to Arjuna, Yoga Darshan Katha, that is called Raja Yoga, Hatha Yoga, this Katha also here. E no Bhagavad Gita, Krishna também fala para Arjuna sobre essa yoga darshan, filosofia do yoga. Ele vai explicar sobre Hatha Yoga, também sobre Raja Yoga. So Krishna very clearly explained this how we united or connected with him. Então Krishna ele vai explicar claramente como que a gente vai fazer para poder se unir, se conectar a ele. But mainly Srimad Bhagavad Gita, Krishna told about three kinds of yogas important. That is called Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. Mas especialmente no Bhagavad Gita, Krishna vai falar sobre três tipos de yoga especialmente importantes, que é o Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Because in this material world, three types of the tendency of the human being. Porque neste mundo que acontece, os seres humanos têm três tipos de tendências. Kurmi, Jnani and Bhakta. Então tem as pessoas que são os Karmis, os Gyanis e os Bhaktas, três tipos de pessoas neste mundo. So for this regard, Krishna very nicely and clearly explained about Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. Por isso que Krishna ele vai explicar muito bem, né, no Bhagavad Gita sobre Karma Yoga, o que é Karma Yoga, o que é Jnana Yoga e o que é Bhakti Yoga. And mainly Krishna also explained about Bhakti Yoga, the devotion service to Lord. E especialmente Krishna ele vai explicar sobre Bhakti Yoga, ou seja, o que é o serviço devocional a Deus. Because our Upanishad very clearly explained Bhakti Deva Nayati, Bhakti Deva Darsayati, Bhakti Vasato Purusha. Bhakti Deva Nayati, by the performing of devotional service, you can meet with Krishna. Bhakti Deva Darsayati, by the performing of Bhakti Yoga, you can direct take darshan to Lord. Porque nos Upanishads, né, nos textos sagrados da Índia, se diz que através do Bhakti Yoga, essa yoga do serviço amoroso, é possível que a alma, essa Bhakti Yoga faz com que a alma se encontre diretamente com Deus e possa ver a Deus diretamente. And Lord completely controlled by Bhakti. Bhakti was Bhuva Eva Esi. And all our scriptures glorifies about the devotional service to Lord. Porque essa Bhakti, ou seja, o serviço devocional a Deus, faz com que Deus fique totalmente controlado por quem tem esse serviço, esse amor por Ele. Então, todas as escrituras da Índia, né, védicas, vão glorificar o serviço devocional a Deus, Bhakti Yoga. So Krishna explained what is the symptom of the yogis. How do you know is yogi or bhogi? E aí Krishna também vai explicar quais são os sintomas de alguém que está realmente fixo em yoga, ou seja, um yogi. Como diferenciar um yogi, né, uma pessoa que está na prática do yoga, de um bhogi, ou seja, uma pessoa que simplesmente desfruta com os seus sentidos, tem prazer nesse mundo. Yeah. So Krishna, Srimad Bhagavad Gita, 12th chapter, very nicely explained about the symptom of yoga. Então, no 12º capítulo do Bhagavad Gita, Krishna vai explicar de forma muito interessante os sintomas de um yogi. Adrishta sarvabhutanam maitrah karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukha kshami santushta satatam yogi jatatma dhira nischaya marjapito manor buddhirjo madbhakta samepriya. The simple meaning is that Lord describes the divine qualities of Bhakta Yogi. Então, nesses
Adrishta Sarva Bhutanam. That means he who hates no one. No hates. No hates. Então aquele que não odeia ninguém. And who is friendly and compassionate to all. E aquele que ele é amigo de todos. E ele também tem compaixão por todos. And who is free from all egoism. Aquele que é livre do egoísmo. And balancing pain and pleasure and forgiveness all the living entities. E ele sempre tolera Pain and pleasure. sem tanto alegria e tanto sofrimento, ele tolera de forma equânime. Okay? Forgiveness, this is the great virtue. This is the main symptom of the yoga. E também ele sempre perdoa, ele é sempre tolerante, perdoa todos. Então o perdão, a capacidade de você tolerar e perdoar sempre, essa é uma grande qualidade dos yogis. And another, he who is ever content and ever steady in meditation to Lord. E ele é sempre pacífico, sempre satisfeito e sempre fixo em sua meditação no Senhor Supremo. And self-control. E ele é autocontrolado também. And he friendly and committed with mind and intellect fixed to Lord. Ele tem a sua mente totalmente fixa e devotada a Deus. And Krishna says finally, he is actually dear to me. E finalmente Krishna conclui, essa pessoa, esse tipo de yogi é muito querido por mim. So in this way, yogi is always absorbed with Lord and concentrate his mind how to give the love and affection to all the living entities. Então os yogis estão sempre com a mente concentrada, se concentram a mente em Deus e eles também fazem sempre esse voto de serem amorosos com todos os seres vivos. And also in his another quality that is called, he is the compassionate to all the living entities. Então outra qualidade desse yogi é que ele é muito compassivo, ele tem compaixão por todos os seres vivos. Because conditioned soul, they have no idea about soul and super soul. Just they are wandering in a cycle of repeated birth and death, and eating, sleeping, defending, and mating. Porque as almas condicionadas, elas estão vagando nesse ciclo de reencarnação, no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. E as almas, elas não fazem ideia do que seja a alma, elas nem sabem sobre a alma, tampouco sabem sobre Deus, sobre Paramatma, sobre a super-alma. E elas estão simplesmente absortas em 4 atividades. Na atividade de comer, dormir, buscar a procriação e também se defender. Ahara nidra bhaimaithunancha samanno etat. Then ahara nidra bhaimaithunancha samanno etat pasubinaranam dharmam tesam adhika visesa dharmena hina pasubhi samana. In this Sanskrit verse, explain this. Ahara nidra bhaimaithunancha. Ahara means to eat. Nidra means to sleep. Bhai means to fear from the dead. Maithunancha means maintain our families and take care of our children. Então, esse verso em sânscrito, ele vai explicar sobre essas 4 atividades que são comuns entre os seres humanos e os animais. Então, ele vai falar, ahara significa o ato de comer, né? Tanto os seres humanos quanto os animais fazem isso. Depois, dormir. Depois também ele vai falar, você se defender, né? A sua própria defesa, autodefesa. E também, finalmente, você manter a sua família e criar a prole. These 4 things are common in our human life also. Animals, cats, dogs, birds, everything. Então essas 4 atividades elas são comuns aos seres humanos e também aos animais, como os gatos, cachorros, etc. We are also human beings. We are also eating, sleeping, defending, and mating. Animals also they are same way. But what is the difference
human being and animals. Only one thing in our scriptures explain this way: dharmena hina pasugi samana. Dharma, that is spirituality. Então essas quatro atividades, né? Comer, dormir, se defender, se acasalar, criar a prole, essas atividades são comuns tanto aos seres humanos quanto aos animais. Mas a única característica, a única atividade que realmente diferencia os seres humanos é a espiritualidade. Because Lord mercifully gives us the human body, how to perform bhajan and sadhana to Him and attain to Him. Porque Deus apenas nos concede a chance de nascer, de encarnar no corpo humano, para que nós, almas, possamos fazer uma prática espiritual para poder alcançar o Senhor Supremo. You are theist or atheist. I have not discussed these things, but this is the absolutely truth. Quer você seja teísta ou ateísta, esse não é ponto de discussão, mas essa é a verdade absoluta. You all we are the eternal servant of Lord Krishna. Jiver Swarup hoy Krishna Nityadas. All we are eternal servant of Lord Krishna. Então a verdade é que todos nós, todas as almas, são servos eternos do Senhor Krishna, de Deus. So our this aim and object, back to God, back to home. Então a gente tem uma meta suprema, que é de voltar a Deus, voltar ao lar. This material world, not our permanent home. Porque este mundo material onde a gente vive, esse mundo, não é verdadeiramente o nosso lar permanente. So our permanent home, that is called Goloka Vrindavan, transcendental world. So we say, back to God, back to home. Então o nosso verdadeiro lar, o nosso lar permanente, é Goloka Vrindavan, o mundo espiritual, morada de Deus. And we are not the residents in this material world. E nós, na verdade, não somos oriundos daqui desse mundo material. Aqui não é o nosso verdadeiro lar. All we are the residents of transcendental world, because we are the part and parcel of Lord. Na verdade, nós somos moradores do mundo espiritual. Afinal de contas, somos todas partes e parcelas do Senhor Supremo. So when yogis, they realize these things, then yogi's heart completely melted. Então, quando os yogis percebem todas essas verdades, o coração deles fica totalmente emocionado e se derrete. Then yogi is thinking how this living entity is suffering in this material world. Então, o yogi percebe assim, como que essas almas estão sofrendo tanto neste mundo material. So then automatically so much compassion manifests in his heart and try to help all the conditioned soul how to return back to their home. E aí, automaticamente, tanta compaixão se manifesta no coração dele, e ele faz de tudo para conseguir ajudar essas almas desse mundo, para que elas possam voltar para o mundo espiritual. Yeah. Give an example. If you see some person is very sick, no food, and suffering many kinds of distress, automatically compassion coming from in our court of our heart, you also help to him. Então, para dar um exemplo, se você vê alguém que não tem o que comer, está passando fome, automaticamente seu coração fica cheio de compaixão, solidariedade, você quer ajudar essa pessoa e quer dar algo para ela comer. Because this compassion or compassionate, this is the spontaneous nature in the heart of the living entities. Porque a compaixão é a característica espontânea no coração de todos os seres vivos. We are human beings here, give the compassion to all the living entities. E ser um ser humano significa que a gente deve ou dá já a compaixão, é compassivo para com todos os seres vivos. And how to help to the others. E também ser ser humano significa ser solidário aos demais. Animals cannot do this, just they absorb to how to enjoy their own sensible abilities. Já os animais, eles não podem fazer isso, eles não conseguem fazer isso, eles estão muito absortos no prazer que eles têm com os próprios sentidos deles, com seus instintos. But we are human beings, we have to help to others. Mas nós, como seres humanos, nós temos o dever, né, e a função de ajudar os demais. We should not help to others. So what is the meaning of human being? Caso você não ajude os demais, não seja solidário, que tipo de ser humano é você? So in this way there are many kinds of
way you can help to the others. E há muitas formas de ajudar os demais, de ser solidário. Best way help to the spiritual help. Mas a melhor forma de ajudar as pessoas é ajudar as pessoas espiritualmente. The house will return back to your home. Ou seja, ajudar as pessoas para que elas voltem para o seu verdadeiro lar. Back to God, back to home. Chant holy names and be happy. Então, essa máxima, né, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Se a gente cantar os nomes sagrados, os nomes sagrados de Deus, aí a gente vai poder alcançar essa felicidade. So, yogi is always thinking how to help all the living entities and return back to Lord. Então, os yogis, eles estão sempre pensando em como que eles podem ajudar a todos os seres vivos, ajudar para que todos voltem para o Senhor Supremo. And giving the mercy to the everyone. E também para que haja sempre que se espalhe a misericórdia por todas as partes. Give an example. Once, one yogi sadhu, he was taking bath in the river. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma vez, um yogi, né, um santo yogi, ele estava tomando banho no rio, banho de rio. Then he saw one scorpion floating in the strong current of the river. Aí esse yogi, ele viu que ali no rio estava flutuando um escorpião. Then yogi thinking, oh, this scorpion will be die in the strong current. Aí o yogi pensou assim, esse escorpião vai acabar morrendo com essa correnteza muito forte da água. Then the yogi, Bhakta yogi, he just took the scorpion with his two hands and tried to take out from the water. Então esse yogi, que era um Bhakta yogi, ou seja, ele praticava Bhakti Yoga, ele pegou assim com as duas mãos, ele fez assim, pegou o escorpião que estava na água. You know, the nature of the scorpion? Stinging. Então vocês sabem, né? Qual é a natureza do escorpião? Eh? Ele pica. There's so much poison coming in the body, in the hands of the yogi, and the scorpion fell down from his hand. Então quando aquele yogi pegou o escorpião picou, né? O picou na mão e aquilo, o veneno começou ele fez assim, acabou que o escorpião voltou a cair na água. Again, yogis also tried to take out from the water. Mas o yogi de novo tentou pegar e tirar o escorpião da água. But again, that scorpion, he was stinging in his hand. Mas repetidas vezes aquele escorpião ficava picando bem o yogi na mão dele, ficou picando a mão dele. Then another person asked, let him to die. Why you are again and again to help to him? Aí tinha alguém perto e falou assim pro yogi, por que você fica fazendo isso toda hora tentando salvá-lo? Deixa que ele morra, deixa ele morrer. Por que você fica tentando fazer isso toda hora? Then yogi told, listen, if this scorpion, he does not want to give up his nature. So how possible I will give up my own nature? E aí o yogi, ele falou assim, esse escorpião, ele não quer largar a mão da natureza dele, não é? Porque é picar. Então por que eu vou largar a mão da minha própria natureza? Yeah? Because the nature of the scorpion to sting. Afinal de contas, a natureza do escorpião é picar. Our nature of the yogi sadhu to how to help to others. E a natureza de um yogi, a natureza de um santo, é a de ajudar os outros. For this reason, Bhagavad Gita, Krishna says, he gives the mercy, karuna, compassion to all the living entities. Por isso, no Bhagavad Gita, Krishna diz que devemos dar a karuna, significa a compaixão para todos os seres vivos. And free from all kinds of false egos. E a gente também deve se livrar de todo tipo de falso ego. Yeah? You may understand or not, what is the false ego? We are this body. I am these things, many kinds of, these types of false egos. The illusory potency of Lord Maya gives us. Então, não sei se vocês compreendem o termo falso ego. Falso ego é o seguinte, a gente pensa, eu sou esse corpo, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas as concepções que temos de nós mesmos, a partir desse corpo, tudo isso é criado por Maya,
We are not this body, we are soul. Porque na verdade nós não somos esse corpo, nós somos a alma. That give an example. You live in a house. You are not the house. Então, para dar um exemplo, você tem uma casa, você mora na sua casa, mas você não é a sua casa, você mora na casa. So for this regard, you are saying my house. You are not saying I am. Por isso que você fala, essa é a minha casa. Você não fala eu casa. Well, this house belongs to you, but you are not the house. Então a casa pertence a você, mas você não é a casa. So in the same way, soul resides this house, my body. We are not this body. We are soul. Soul, I am soul. I am the eternal servant of the Lord. Então, da mesma forma, a alma, ela reside no corpo. E a gente não é o corpo, nós somos a alma. Né? E a alma é uma parte, parcela, é a serva eterna de Deus. But this fellow is very, very difficult to understand in one word. Mas apenas por ouvir essas palavras, não dá assim para entender facilmente essa filosofia. So Krishna says these things. You are soul. You are not this body. Body is as like cloth. Então Krishna, ele explica isso. Vocês não são corpo, vocês são almas. E esse corpo é simplesmente como uma roupa. Basansi jirnani jatha vihaya navani grinnati naroho parani. Basansi jirnani jatha vihaya. Bhagavad Gita Krishna says, how this body is as like cloth. When our cloth will become old, then automatically we give up the old cloth and we will take the new cloth. In the same way, when this body will become old, then we will give up this old body and we will take the new body. Então no Bhagavad Gita, Krishna diz que esse nosso corpo é como se fosse uma roupa. Né? Quando a gente tem várias roupas. Quando uma roupa fica muito velha ou acabada, a gente joga a roupa fora, dá para alguém, joga fora e você vai e compra uma roupa nova. Então, da mesma forma, esse nosso corpo é como uma roupa. E quando esse corpo fica velho, a gente abandona esse corpo e adquire um novo corpo. If you learn Srimad Bhagavad Gita, then understand this philosophy. Very simple way this Yoga Katha Krishna is explaining. Basansi jirnani jatha vihaya navani grinnati naraho parani. In this way, soul he goes to one body to another body. And in this way, we are wandering same cycle of birth and death. Então, se vocês estudarem a Bhagavad Gita, se vocês lerem a Bhagavad Gita, vocês vão poder entender muito bem isso, porque Krishna explica tudo de uma forma muito elaborada e muito interessante. Ele diz como que o corpo é como uma roupa. E quando a roupa, da mesma forma que quando uma roupa fica velha, gasta, você joga a roupa fora e adquire uma nova roupa. Da mesma forma, quando a alma está num corpo que fica velho, a alma deixa esse corpo e adquire um novo corpo. E devido a esse processo, a alma está vagando nesse ciclo de reencarnações, de nascimentos e mortes, em que cada momento a alma adquire um novo corpo, fica velho e adquire um novo corpo e assim por diante. That means Atma soul never takes birth and Atma soul never dies. Isso significa que a alma ela nunca morre, na verdade, e ela também nunca nasce. This body takes birth and this body will die. O corpo, sim, o corpo nasce e também, portanto, o corpo morre. But when we are coming in this body, automatically our ego is coming from the Maya. Maya she gives us different types of egos. Mas quando a alma dentro do corpo, ela fica, Maya, a energia ilusória, dá um ego à alma. Ego. Então a alma começa a achar que ela é o corpo. That is called the Sattva, Raja and Tama gunas coming. E aí também vem todo esse modo da natureza material, né? Sattva, bondade, raja, paixão e tama, guna e ignorância. In this Sattva, Raja, Tama gunas, and automatically our ego is coming and we are giving this bodily identification. Então, através desses modos da natureza material, sattva, raja, tamas, bondade, paixão e ignorância, a alma, ela acha que ela é o corpo. But Bhakta Jaga is always absorbed with Krishna and he completely free from about this false egos.
once one sadhu, saintly person. He every day used to go take bath in the holy river. Então, era uma vez, né, um santo que ele todo dia ia tomar banho no rio sagrado. On the way, one very aggressive old lady, she was staying in the upstairs on her house. E aí, no caminho, né, de onde ele ia para o rio todo dia, nesse caminho que ele fazia para chegar no rio, tinha uma senhora que morava num sobrado. E ela era muito agressiva, assim, uma pessoa muito brava. Because nature in this material, some people they like sadhu, some people they don't like. That some people are very aggressive. Porque a natureza desse mundo é assim, né? Tem umas pessoas que gostam das pessoas santas, mas tem gente que não gosta, que é agressivo e fica bravo com as pessoas santas. Because those who are tamasic people, among them mode of ignorance, their mind is this way. They are very always aggressive. Porque aqueles que estão no modo da ignorância, eles têm a mente assim, eles são sempre muito agressivos. And our scripture also explain where have you come from now? E as escrituras, elas vão explicar também como que a gente faz para saber de onde a gente veio. You have come from heavenly planet or you have come from Narak. Narak means hell. Então, como que a gente faz para saber se a gente veio dos planetas celestiais ou se a gente veio de Nara? Nara que são os planetas infernais. É o inferno. That is the symptom of your nature will be expressed. Então, de acordo de onde você veio, vai se expressar na sua natureza. Dependendo de como você é hoje, a gente pode entender de onde você veio. So Tulsidas Ji Ramcharitmanas also very clearly explained those who have come from Narak or hell, they are always aggressive and without reason making the disturbance to others. Então, Tulsidas, né, um grande sábio, ele escreveu no Ramcharitmanas, um livro muito importante da Índia. Ele diz que as pessoas que vieram do inferno, elas podem ser facilmente detectadas da seguinte maneira: são aquelas pessoas que são muito agressivas e sem nenhum motivo elas começam a perturbar todo mundo. And those who have come from heavenly planet, they are always Saktik mood of goodness. Então, as pessoas que vieram do inferno criam casos sem motivo, e as pessoas que vieram dos planetas celestiais são pessoas sempre muito calmas, no modo da bondade, sempre no humor sátrico. They have all the good qualities are there. São pessoas que têm todas as boas qualidades. Compassion to the living entities. Têm compaixão por todos os seres vivos. They helping to the others. Ajudam os demais. And they are very calm and quiet, peaceful mind. São pessoas calmas, tranquilas, bem pacíficas. This is the nature of these types of people, those who have come from heavenly planet. Então, a natureza das pessoas que vieram dos planetas celestiais é assim. São calmas, tranquilas. So now I understand that old lady where she had come from, you understood? Então, na história que eu estava contando, aquela senhora que era muito brava e agressiva, vocês já podem entender de onde ela veio. Where is she come from? Krishna Jivan. De onde ela veio? Not mostly she has come, because she very aggressive with the sadhu. Então, Nora, provavelmente ela veio do inferno, sim, porque ela era muito agressiva, né? Ela era muito brava com todas as pessoas santas, tratava os santos muito mal. And without reason, she started to blaspheme with the sadhu. E sem nenhum motivo, ela começava a blasfemar e a criticar, brigar com os santos. So now when sadhu used to go take bath in the holy river Ganges, that old lady she throw the dust on the head of the sadhu. Então, continuando a história, né? Aquele santo que todo dia ia tomar banho no rio Ganges, e aí tinha essa senhora que morava num sobrado, todo dia ela pegava um bando de poeira, assim, de sujeira mesmo, e tacava na cabeça dele. But sadhu never complained to her. Mas esse santo, ele nunca reclamou nada, ele nunca falou um ai pra ela. In this way, few months passed. E, né, passaram-se vários meses e isso acontecia sempre. Every day when sadhu used to go, that the street, that the old lady, she was throwing the dust in the head of the sadhu. Então, todo dia, quando o santo passava por aquela rua, essa senhora do sobrado pegava todo bando
In this way, few months passed. Then one day Sadhu, he came, returned back to taking bath. The same road, that old lady, she did not throw any dust on her head. Mas teve um dia que o santo estava indo tomar banho no rio Ganges e, assim, aquela senhora não estava ali para jogar aquela sujeira na cabeça dele. Then Sadhu became very surprised. Aí o santo ficou muito surpreso com aquilo. So where is the old lady? Ele pensou, ué, cadê aquela senhora hoje? Ela não tá Today aqui. she is not throwing the dust on my head. O que aconteceu com aquela senhora? Hoje ela não está jogando aquela sujeira da casa dela na minha cabeça. Then Sadhu came in her house Aí o santo foi até a casa da senhora, and knocked the door bateu a porta and asked, "Oh my mother, what happened?" e o santo perguntou, ó minha mãe, o que aconteceu com você? Then old lady become very angry. Hey, why you come my house? E aí aquela senhora, né, aquela senhorinha ficou muito brava. Oi, o que você veio fazer aqui na minha casa, hein? Then Sadhu very humbly asked her, "Oh my mother, every day you throw the dust on my head, but today you did not. So I am thinking maybe you have some problem, your body problem, maybe you sick." Aí o santo falou com toda a humildade, ó minha mãe, é porque todo dia você joga aquela sujeira, aquela poeira na minha cabeça, e hoje você não jogou, então eu fiquei preocupado, achei que você podia estar doente, alguma coisa pudesse ter acontecido com você. Maybe you are sick, fever, or maybe diarrhea, something you I so for this regard I have come to help you, bring to hospital and give some medicine. Eu imaginei que você pudesse estar assim, com febre, ou até com diarreia, e você devia estar doente, então vim aqui para te ajudar, para te levar para o hospital, para você tomar um remédio. Then old lady, she started to cry. E aí o que aconteceu? Aquela senhora começou a chorar. She told, "Yes, true. Last night I had so much diarrhea and high fever. Aí ela disse, sim, é verdade. Na noite passada eu tive tanta diarreia, fiquei com febre alta a noite toda. I can't wake up from my bed also. Eu não conseguia nem levantar da cama hoje. And no one come in my house and help to me and ask about my health. E ninguém veio aqui à minha casa perguntar como eu estava, perguntar sobre a minha saúde. But always I torture to you, but you have come to help to me." E eu sempre torturei você, e foi você que veio aqui me ajudar. Now I realize who is my best friend. Agora eu realmente entendo quem é o meu melhor amigo. Then Sadhu told, "Yes, I am your best friend. Aí o santo falou para ela, sim, eu sou o seu melhor amigo. And please come with me and I will give medicine and put in hospital." E o santo disse, venha comigo, eu vou levar você para o hospital para te darem remédio. So then, for that day, that old lady's mind completely changed. Then she realized how Sadhu is compassionate and helping to others. E a partir daquele dia, a mente daquela senhora mudou completamente. E ela percebeu como os santos têm tanta compaixão por todos, e eles só querem ajudar todo mundo. So Yogi Sadhu is always thinking, how to the conditional soul. They will return back to the home. Então os yogis, os santos, eles estão sempre pensando em como ajudar todas as almas condicionadas desse mundo, como que essas almas podem voltar para o mundo espiritual. So Sadhu central person coming means help to you, not others. They are any reason. Então, quando o santo ele vem até você, quando eles vêm, a única razão é para ajudar aos demais, não tem nenhum outro motivo. In our scripture, very clearly explain this way. Então as nossas escrituras elas explicam claramente isso. महान तेरे स्वभाव तारी के पहाड़ निज कार्य नहीं प्रभु जान पर घर. Those are saintly persons. They have no own interest, self gratification. They are only one aim and object: how to help the people. Aqueles que são santos, verdadeiros santos, eles não visam nenhum tipo de prazer nesse mundo, não querem desfrutar de nada neste mundo, eles só têm um objetivo nesse mundo: ajudar as pessoas desse mundo. So Krishna says in Bhagavad Gita, that type of yogi is my dear to me. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita, esse tipo de yogi, né? A mente desse yogi é muito querida por mim. So in this way,
we have to become Bhakti Yogi, that devotion service to Lord. Então, dessa forma, devemos todos nos tornar esse Bhakti Yogi, esse yogi que pratica essa Bhakti, o serviço devocional a Deus. Actually, Bhakti Yogi, he is our friend and so much compassionate to us. Então, o Bhakti Yogi, ele é nosso amigo e ele tem muita compaixão por nós. And Lord Chaitanya Mahaprabhu very clearly explained how we attain to Lord. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele explica claramente como que a gente pode fazer para alcançar a Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If we chant holy name, then this realization will come. This is called Maha Mantra. Maha means great, Mantra means mystic power. Então, se nós cantarmos esses sagrados nomes de Deus, esses nomes muito sagrados de Deus, obteremos a autorrealização. Esse mantra Hare Krishna, ele é chamado de Maha Mantra. Maha significa grande e mantra poder místico. So I request all to you please chant holy names, few minutes. Então, eu peço a todos vocês que por alguns minutos cantemos juntos esse Maha Mantra. And not take too much of your time. Now about 8 o'clock. Sim, já vamos finalizando realmente, porque já não quero tomar mais do tempo de vocês. Já vai dar 8 horas. And if you have any question, you can also ask to me. Then I give proper answer as to my as. E eu gostaria também de abrir uma pequena sessão de perguntas agora ao final. Se algum de vocês tiver qualquer pergunta, pode perguntar e eu vou dar o meu melhor para poder responder a sua pergunta. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Bol, Hare Bol, Hare
নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
come here and take one group photo. Tem Then prato take de the shot. arte? Vamos todo mundo sentar aqui na frente para tirar uma foto do grupo, todo mundo, por favor? Todo mundo do that. Chega aqui pra gente. Just your face, just that way. Por favor, Haribol. Todo mundo. Take closer. Good one. Let's go. Move back side. There you go. Haribol. Please more closer. Otherwise, putting your face. Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Radhe